Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Escute agora uma mensagem especial de Deus para você. Quero compartilhar contigo uma reflexão, a palavra de Deus. E eu sou meio estranho, irmão. Eu não sei como é que o pastor Daniel e o pastor Anderson me aturam, não. Eu sou meio estranho. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar contigo hoje é estranho que nem que eu. É o seguinte: termodinâmica, tá bom? Esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar contigo nessa noite. E antes mesmo de nós entrarmos na leitura do texto bíblico, do qual não pretendo me afastar, porque eu louvo ao Senhor todos os domingos quando estou aqui reunido com os irmãos, que nós estamos numa igreja na qual a Bíblia, a palavra do Senhor, é pregada com seriedade e é o central da mensagem. Então eu não posso me afastar disso. Mas antes de nós lermos algum texto bíblico, eu quero convidar você para a gente fazer um exercício mental, para a gente construir um entendimento daquilo que eu quero compartilhar com você, tá bom? Então você me acompanha aqui um pouquinho nesse pensamento. A gente vai começar primeiro com um olhar sobre a história. Eu gosto muito de história, apesar de ter tido pouca oportunidade de estudar a história. Estudei, claro, mas não com a profundidade que eu desejava. Aliás, quando eu fiz o vestibular, eu fiz vestibular para História, só que acabei não indo para a universidade, né, normal, segui outra carreira, outro caminho, e aí não estudei a história que eu queria estudar. Mas eu gosto um pouquinho de história. E se nós formos olhar a história e a evolução histórica da sociedade, nós vamos encontrar o homem, desde os primórdios, buscando essa vida social. Essa coisa de estar junto, né? Se agregar, isso é muito próprio nosso. Isso é muito próprio do homem. E apesar de, em alguns momentos, isso parecer querer se romper, o homem vai sempre se ajuntar de novo. Se nós olharmos pela narrativa bíblica, nós vamos encontrar esse desejo do homem de estar junto, de se agrupar em sociedade, manifesto lá no episódio da Torre de Babel. O momento em que eles falam, a gente tem que estar junto aqui, a gente tem que ficar reunido, não vamos se espalhar, não. E isso era contrário à ordem que Deus tinha dado a Noé, que Deus falou para Noé, agora vocês vão lá e povoam a terra. E eles dizem, não, nós vamos ficar juntos, vamos construir aqui um lugar para a gente ficar junto. E aí o texto bíblico vai dizer para a gente que Deus vem, confunde as línguas e eles, por não se entenderem mais, não conseguem estar juntos e se espalham. E as sociedades, nós vamos olhando a evolução histórica, ela vai se agrupando, famílias que são afins, que são próximas, que entendem se completar, se complementar, celebram alianças e eles vão se reunindo em sociedade, se agrupando, seja pelo idioma, seja por afinidades que vão surgindo na cultura, nos seus hábitos, nos seus costumes. O homem vai se agrupando e se reunindo em sociedade. Até que a história começa a apresentar para a gente a constituição de grandes impérios, grandes reinos que se espalham pela terra. A gente vai encontrar aí como um dos mais marcantes da história, temos outros a olhar, mas para nós, como sociedade ocidental, rodamos e batemos no Império Romano. O Império Romano se estabelece, vai se ampliando, vai levando suas fronteiras a lugares muito distantes, e aí a gente tem que fazer o exercício mental de perceber as limitações que aquele tempo, que aquela época da história traz. Não é hoje que você entra num avião e em algumas horas você está em outro lado do mundo. Era a dificuldade de você subir no lombo de um animal, ser puxado numa carroça e levar anos, às vezes, para ir num lugar e voltar. Mas mesmo assim eles vão ampliando, expandindo suas fronteiras e o Império Romano vai se constituindo e sendo levado a lugares muito longínquos, muito
distantes. E é interessante que o Império Romano, ele traz consigo uma marca cultural muito forte, e eles entendem uma coisa: aonde nós chegarmos como Império Romano, nós precisamos fazer com que aqueles cidadãos se percebam romanos. Então, junto aos exércitos, junto às forças, né, combativas, vão sempre os mestres, os professores, os filósofos, aqueles que, de alguma forma, vão aplicar a didática e levar o pensamento daquelas pessoas para que eles percebam: sou um cidadão romano, estou debaixo do poder do Império Romano. Porém, todo império constituído pelo homem encontra sua ruína. Com o Império Romano e com outros impérios não foi diferente. Ele encontra sua ruína. E conforme o Império Romano decai e encontra sua ruína, é interessante que outros impérios um pouquinho depois se levantam, se estabelecem, mas a ruína de muitos impérios nos levou ao longo da história a um período que os historiadores vão chamar de Idade das Trevas, a tal Idade Média. Esse período é marcado por um movimento um pouquinho diferente, onde o homem parece um pouquinho arrependido de estar em sociedades tão amplas, em tempos de espaço de relacionamento tão amplos, e agora ele se fecha um pouquinho dentro dos chamados feudos. O homem agora está fechado dentro desses feudos, desses complexos familiares, onde ele produz aquilo que ele entende necessitar, é a agricultura de subsistência, é a produção limitada nas coisas que ele entende precisar para aquele momento e que atende aquele ambiente dele. E fechado nesse mundo feudal, numa sociedade estratificada, presa aos títulos, o homem começa a olhar para aquilo e falar: não, calma, a gente precisa se ampliar, a gente tem necessidade de mais, a gente pode alcançar mais, e talvez presos aqui nesse mundinho, a gente esteja perdendo oportunidades. E aí a gente vê a história na transição da chamada Idade Média para a Idade Moderna, abrindo as portas de ampliação de horizontes para o homem. E essa porta da conquista dos novos horizontes leva o homem a aventuras. Nós vamos ver o período das grandes navegações. Duas grandes nações da época, Portugal e Espanha, tomando a frente, se lançando ao mar, querendo encontrar novas rotas comerciais e entendendo: não, a gente consegue trazer coisas que não tem aqui de um outro lugar e consegue levar as coisas que tem aqui para outros lugares. Existem mercados consumidores, existem novos relacionamentos e novas possibilidades. Eles retomam as rotas de comércio marítimo, as rotas de ligação pelo mundo. Eles se esforçam para, com o tempo, abrir o caminho de passagem da Europa para a Ásia. E o homem começa, então, a entrar num caminho que hoje parece para nós sem volta. Ou será que a tua cabeça faz o exercício de que logo, logo estaremos numa sociedade feudal de novo? Acho que não, né? A gente entra num caminho sem volta, porque essas ligações, essa ampliação, começa a ser acelerado. No século XVIII surge um evento que marca a história, que é a primeira Revolução Industrial. E a primeira Revolução Industrial acelera isso, porque como a produção agora é muito maior, eu preciso cada vez mais de mais mercado, de mais pessoas que consumam, e as máquinas começam a trabalhar, e as máquinas trabalhando vão exigindo mais trabalhadores, mais pessoas envolvidas, novos mercados, mais matéria-prima, e aí eu vou alimentando essas rotas, essas conexões, elas vão se fortalecendo. A segunda Revolução Industrial, baseada no petróleo e a determinação dos modos de produção, das linhas de produção, tem uma coisinha chamada Fordismo,
que vai pegar e falar assim, a gente pode fazer uma divisão do trabalho. Eu me especializo numa coisa, você se especializa em outra, e aí assim o nosso trabalho ele rende mais. Você vai chegar aqui, né? Tem um filme clássico do Charlie Chaplin, né, que vai mostrar isso. Você vai ser o batedor do prego aqui, ó, e você é especialista em bater prego, e ninguém bate prego como você, ninguém parafusa como você. E aí, isso alavanca, assim, essa produção, e o mundo vai se tornando cada vez mais conectado. Terceira revolução industrial, que é a revolução da automação, parece completar um ciclo daquilo que eu e você aprendemos na escola a chamar de globalização. A ideia da globalização leva a gente para esse ponto onde temos a sensação de que o mundo é um só. E o que essa revolução da automação pareceu concretizar, e a gente não imaginava tão breve uma transformação nisso, já está transformado pela quarta revolução industrial, que é a revolução digital, a revolução da informação, da tecnologia. E hoje, mais do que nunca, nós temos esse mundo globalizado, essa era global fortalecida. Essa era global fortalecida nos coloca diante de paradigmas, porque é muito louco imaginar que hoje eu tenho um amigo que trabalha com o mundo digital, com programação, e ele é funcionário de uma empresa que está na Escócia, ou Irlanda, agora me confundi, irmão, perdão. Mas está fora do Brasil. Ele trabalha aqui, liderando uma equipe de programadores que tem gente no Brasil, mas está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, e tem gente também de outro lugar do mundo, e se trabalha conectado. E nós vivemos essa sensação louca de que está todo mundo realmente no mesmo lugar. Ontem eu dirigia e ouvi o rádio e contava-se a história de um menino, compartilhei hoje com os adolescentes aqui, que tinha uma doença degenerativa, e essa doença degenerativa trazia limitações ao seu corpo físico, e ele foi caminhando para a morte. E a maior tristeza do coração do seu pai era pensar que no dia do sepultamento daquele jovem não teria nenhum amigo, porque ele não tinha amigos, ele não se relacionava com ninguém. Até que, alguns meses antes daquele rapaz morrer, o pai descobriu que esse menino tinha uma vida virtual. E nesse mundo virtual, ele era um lorde. E esse lorde que ele vivia no virtual era extremamente respeitado nesse mundo virtual. E ele alimentava essas informações num blog. E esse pai resolveu divulgar no blog que o filho, quando o filho faleceu, que o filho tinha falecido. E aquilo causou uma comoção por todas as pessoas que interagiam com ele no mundo virtual. E pessoas do mundo inteiro foram à Noruega para o sepultamento desse menino, que não conheciam nem a realidade de quem ele era, mas o conheciam no mundo virtual. Então nós estamos num mundo globalizado, e é louco você ver indígenas de calça jeans, fãs de anime e K-pop nos Estados Unidos, pessoas na África com a camisa da seleção brasileira, os japoneses curtindo rock and roll, e coisas que essa globalização nos traz, porque um dos desafios do tempo é a tendência de aglutinação cultural. A tendência diária nesse mundo globalizado é que as pessoas passem a pensar da mesma forma, que a cultura espalhada, pontual, como a gente passou a conhecer ao longo da história, cada vez mais se dilua, se dissolva e se entregue a uma cultura global. Porque o mundo globalizado compartilha informações em tempo real que vão moldando a cabeça das novas gerações. E essa homogeneização cultural
essa tendência de estar tudo igualzinho, homogeneizado, ela parece irreversível nesse tempo. E quando essa homogeneização nos alcança, no sentido de nos tirar do modo em que nós temos que viver, que nós precisamos nos manter, como cidadão do reino dos céus, eu e você temos um desafio. Eu trabalhei esse início e essa introdução histórica para trazer você até aqui. Nós vivemos um tempo de um desafio que não é novidade. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Ele fala para eles assim: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Desde aquele tempo, Paulo está dizendo para a igreja assim: olha, os teus relacionamentos, o teu envolvimento, a tua proximidade com o mundo tem uma potencialidade de te corromper. Ele escreve aos Romanos no capítulo 12 e fala para eles assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E aí no verso 2 ele vai dizer: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. As versões do Almeida dizem para a gente: não vos conformeis com este mundo, não tome a forma do mundo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O salmista, no Salmo 1, vai dizer: feliz é aquele que não se deixa levar pelos conselhos dos maus, que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e dessa lei eles meditam dia e noite. Percebam, o nosso desafio enquanto cidadão do reino de Deus é viver num mundo sem tomar a forma e o padrão do mundo. Eu não estou aqui querendo dizer a você que devemos ser retrógrados, que devemos ser contrários à evolução do mundo e nos desapegar. A partir de hoje não teremos mais celulares, internet, não vamos nos relacionar com ninguém, até porque eu tenho uma convicção, e isso é mensagem para outro dia, mas uma das passagens de Jesus que eu gosto muito, que me impactam muito, é a oração que ele faz pelos seus discípulos no capítulo 17 de João. E dentro daquela oração tem algo que me marca, porque ele olha e fala assim: Pai, eu não estou pedindo que o Senhor tire eles do mundo, eu estou pedindo que o Senhor os livre do maligno. Jesus ali está dizendo claramente: a gente tem que viver aqui, nesse mundo, é nesse tempo, é na era da informação, você vai ter que estudar, você vai ter que acessar a internet, você vai ter que participar, né, dos ambientes no trabalho, no dia a dia. Isso aí faz parte, irmão. Faz parte. O que eu estou querendo dizer a você é que há um desafio para você, filho de Deus, para você, igreja do Senhor, de manter o padrão de vida que Deus espera de você. A Bíblia, como regra de fé e conduta, nos apresenta esse padrão. E via de regra, esse padrão contrasta com o padrão do mundo. O mundo vai se atualizando em seus entendimentos e, como está profetizado a respeito dos últimos dias, o sujo vai se sujando ainda mais. A gente vê hoje
percepções na sociedade que até bem pouco tempo atrás eram consideradas muito equivocadas, erro. E hoje a sociedade já vai assumindo aquilo, vai se acomodando. E eu e você temos o desafio de não nos moldarmos ao mundo. Aliás, o desafio de viver o evangelho é muito grande. Tiago fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes e completa dizendo: nele não há mudança nem sombra de variação. E se eu quero amar e servir a Deus, eu quero servir aquele que não muda no tempo onde tudo está mudando o tempo todo. E eu preciso partir da ideia e do entendimento de que a regra de fé que eu sigo, a Bíblia, a palavra de Deus, é mais atual do que qualquer blog de notícia que você possa acessar na próxima meia hora. E a Bíblia não passou. A palavra do Senhor permanece. E nós temos o desafio de ser igreja neste século, nesta geração, no meio desta geração e mais ainda alcançar estes corações para o Senhor. Essa regra de fé se choca com o sistema vigente, não é de hoje. Se choca com o padrão lá de fora, seja em que era for, ela tem se chocado. Nós cantamos hoje aqui: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, e eles foram levados ao Coliseu e foram perseguidos. Por quê, irmão? Senão pelo fato de que não se amoldavam e estavam em choque com a cultura da época. Nós fizemos essa construção histórica e vamos percebendo ao longo da história que esse padrão de cultura, esse padrão de comportamento, ele vai se manifestando e tomando a mente das pessoas. Eu vim aqui hoje dizer a você que o padrão de cultura do mundo não pode dominar a sua mente. Essa ideia de moldagem, de padrão de comportamento, de aculturamento, não pode tomar a sua mente. E eu quero usar aqui um exemplo e um conceito da física para ajudar você a perceber isso. Até porque o texto que nós vamos ler aborda um pouco isso. E aí eu chego no tema da mensagem: termodinâmica. A termodinâmica é uma área da física que, no seu significado mais básico, se você pegar a raiz do termo que forma, né, a gente tem terme ou termê. Grego eu não sei, irmão. História um pouquinho e física eu me arrisco, mas grego é mais difícil. Mas a gente tem esse terme, que é calor, fala de calor, e tem dinamis ou dunamis, que é força e movimento. A termodinâmica está falando do calor e suas transformações. A relação desse estudo do calor e as suas manifestações. No seu significado mais básico, ele estuda as relações do calor com outras formas de energia. E dentro da termodinâmica tem leis e princípios, e eu quero abordar com você hoje a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica estabelece o conceito do equilíbrio térmico, onde dois sistemas que estão em contato térmico, eles têm a tendência de se igualar. Está parecendo difícil, né, irmão? Vou explicar para você. Lembra quando você serviu aquele café quente, falou assim: está muito quente, e a mamãe falou: pinga um pouquinho de água fria. Pronto, irmão, você entendeu termodinâmica. Lembra quando você preparou o banho na banheira do bebê, e aí você testou assim e falou: está muito quente, bota um pouquinho de água fria, amorna. Pronto, agora está bom o banho, está na temperatura ideal. Quando você fez a mamadeira, testa a mamadeira, está muito quente. E aí mergulha a mamadeira num recipiente de água fria. Ali, a lei zero da termodinâmica se manifesta, porque os dois sistemas, um frio e um quente, se comunicam e eles vão entrar num equilíbrio. O quente
o frio se comunicam e se equilibram e chegam à temperatura que você estava buscando. Quando a gente olha na teoria, parece difícil demais. Mas isso na prática, no teu dia a dia, você faz toda hora. Você pega um sistema de calor, porque você acha que está quente demais, ou pega um sistema frio. Esse banho está gelado demais, deixa eu abrir aqui a água quente um pouquinho. E aí você busca esse equilíbrio para chegar onde você desejava. Essa comunicação desses dois sistemas que se amoldam, que se comunicam, é a termodinâmica. E tem termodinâmica na Bíblia, irmão. Apocalipse capítulo 3. Eu quero ler contigo uma das cartas que João recebe do próprio Jesus, enquanto ele está preso na ilha de Patmos. Jesus se manifesta e ele fala, você vai escrever carta a 7 igrejas que estão na Ásia Menor. E uma das igrejas que recebe essa carta é a igreja de Laodiceia. E eu leio o capítulo 3 do Apocalipse, a partir do versículo 14. Diz assim, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte, esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus manifestou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios, nem quentes. Como eu gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, eu vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, eu aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que seguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou assentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia é uma cidade da Ásia Menor, hoje é a região da Turquia. As ruínas de Laodiceia são visitadas até hoje. E Laodiceia era uma das cidades mais prósperas da região. Era uma cidade que tinha importantes vias comerciais e que ficou conhecida pela sua prosperidade e pujança econômica. E ela estava perto de outras duas cidades também famosas, a cidade de Colossos, uma das quais Paulo escreve uma carta, e a cidade de Hierápolis. Essas outras duas cidades, Colossos e Hierápolis, eram cidades conhecidas por suas fontes de águas. Hierápolis tinha uma fonte de água quente, uma fonte termal, usada medicinalmente ou terapeuticamente. Colossos tinha uma fonte de água fria, também usada terapeuticamente. E estas duas cidades forneciam águas a Laodiceia. E a mágica termodinâmica acontecia em Laodiceia. As águas de Laodiceia não eram quentes ou frias para o tratamento terapêutico. Elas se amornavam, porque reuniam águas de Hierápolis e de Colossos. Jesus, que conhece bem e se manifesta bem, Jesus não vai te falar nada que você não entenda, irmão.
Jesus não vai falar algo para deixar você assim, hã? Não vai deixar. Quando Jesus fala com a gente, ele fala claramente. Semana passada eu estava aqui compartilhando contigo e dizendo que tem figuras na Bíblia que a gente precisa se esforçar para entender. Por isso é importante a gente estudar. Quando Jesus está falando com Laodiceia, está falando aquilo que eles entendem e compreendem bem e diz para eles, olha, está vendo essa sensação que você lamenta por não ter água quente nem água fria, a sua água é morna, e você queria aproveitar dos benefícios da água quente, ou queria aproveitar dos benefícios da água fria, e não consegue naturalmente, precisa de artifícios, essa sensação estranha da mornidão, é a sensação que eu tenho contigo. Você é morno, você não é quente nem frio. Essa mornidão, esse ajuste da lei zero, da termodinâmica que acontece ali, Jesus está olhando para eles e dizendo, vocês permitem que essa mesma coisa aconteça com vocês, com o coração de vocês, com o padrão de vida de vocês. Porque a carta está escrita à igreja de Laodiceia, não à cidade de Laodiceia. Os cidadãos laodicenses poderiam ser plenamente confiantes na sua própria riqueza, na sua própria grandeza. Aliás, a história vai contar do orgulho dos homens de Laodiceia. O imperador Nero, diante de um terremoto que abalou a região, enviou emissários com dinheiro e recursos para reconstruir todas as cidades. Quando ele bateu em Laodiceia, os homens de Laodiceia disseram, não, nós não queremos os recursos de Nero. Nós mesmos temos dinheiro para reconstruir a cidade. Nós somos ricos o suficientes, orgulhosos. E Jesus, quando diz a João para escrever a carta a Laodiceia, diz para eles, diz para Laodiceia que eu conheço eles. Essa igreja se aculturou, se amoldou ao padrão do mundo. Vocês dizem que são ricos. Vocês dizem que são autossuficientes, vocês confiam demais no dinheiro, vocês confiam demais na capacidade científica de vocês. Em Laodiceia havia uma das principais universidades de medicina da época. E os especialistas em oftalmologia estavam em Laodiceia. Há tratados de oftalmologia escritos naquela época, foram usados até o século 7 ou 8 por oftalmologistas do mundo todo. Vocês confiam na ciência de vocês, vocês confiam no comércio de vocês, vocês confiam na moda que vocês estão lançando. Porque uma terceira característica forte, além do comércio e da ciência desenvolvida de Laodiceia, era a indústria têxtil e de moda que eles tinham. Eles produziam a lã preta. E a lã preta de Laodiceia era desejada no mundo todo para fazer os tecidos. Jesus olha para a igreja de Laodiceia e fala assim, Laodiceia, eu conheço vocês. Você diz que é rico, mas posso te dizer, você é miserável, pobre. Você se orgulha da sua ciência e por saber oftalmologia e por produzir um bom colírio, deixa eu te dizer, você é cego. Você confia na sua indústria têxtil e na moda produzida aí, deixa eu te dizer, você está nu. Você é miserável, você é pobre, cego, nu. Laodiceia, você se amoldou ao padrão terreno. Você está igual às pessoas da tua sociedade, confiando no dinheiro, confiando nos teus próprios recursos, confiando no teu próprio entendimento. Laodiceia, deixa eu te dar o recado. Se o mundo tomou conta da tua mente,
Se o padrão cultural no qual você está inserido hoje, Laodiceia, está moldando o teu jeito de pensar, deixa eu te fazer um convite. E ele diz para ele, olha só, corre para mim e compra de mim ouro puro. Compra de mim ouro puro, Laodiceia, porque eu tenho a riqueza verdadeira para acrescentar à tua vida. Quando a Bíblia fala de ouro puro, quando a Bíblia fala de ouro provado pelo fogo, a Bíblia está falando de uma fé pura, de uma fé que permanece. O apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta, 1 Pedro 1, de 3 a 7, e ele fala sobre essa fé. Eu quero ler esse texto rapidamente contigo, 1 Pedro 1, versículo 3 a 7, ele diz assim: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo, e por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos de Deus, as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para você, que por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegra-se por isso, que, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem o terem visto e creem nele, isso é fé, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Versículo 13. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou o santo. Ele está dizendo a Laodiceia, você está confiando no ouro, na prata, na riqueza terrena. Eu quero te dizer, Laodiceia, você precisa do meu ouro. Você precisa dar fé em mim. Você precisa crer nesse Deus, de modo que isso se manifeste no seu padrão de vida. E você tenha uma fé que mesmo provada, que mesmo diante de tribulações, de circunstâncias, não cede, não se amolda, não fica no padrão do mundo, mas uma fé de uma igreja que permanece fiel ao Senhor. O mundo nesse tempo precisa de uma igreja que não se amolda, precisa de uma igreja que não cede. O mundo nesse tempo quer ver em você um cristão firme, convicto. Eu não estou dizendo ignorante, irmão. Eu não estou dizendo mal educado. Eu não estou dizendo bruto. Eu estou dizendo firme. Eu creio, e é nisso que eu creio, na palavra do Senhor, naquele que era o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu creio na salvação em Jesus Cristo. Eu creio que é a graça de Deus que se manifestou em mim, não pelas minhas obras, mas pelo amor dele. Eu creio. Uma fé pura, firmada. Deus quer dar isso a nós. Vestes brancas. Se você estava confiando no seu tecido diferenciado, Laodiceia, compra de mim vestes brancas. Quando a Bíblia fala de vestes brancas, ela está falando de um padrão santo de comportamento. Santo, de regra geral, na Bíblia significa separado.
Não vamos viver como o mundo. Sabe por que a gente traz as famílias aqui e ora pelas famílias? Que é diferente do que o mundo quer dizer. A gente não considera que família é coisa do passado, retrógrada. Sabe por quê? Temos alegria, como tivemos hoje pela manhã aqui, diante de um casal que se une pelos laços do casamento e do matrimônio. Sabe por que celebramos isso com alegria? Porque confiamos ainda que o padrão de Deus deixará o homem, pai e mãe, e vai se unir a uma mulher, e juntos serão uma família, uma só carne. O casamento santificado diante do Senhor. E por aí podemos dar inúmeros exemplos de um padrão digno de comportamento que o mundo precisa ver em nós. E por fim, ele diz, o colírio. Você está confiando no colírio que você fabrica, Laodiceia? Na sua ciência oftalmológica, você é cego. Você não está vendo, você não está enxergando. Eu tenho um colírio para abrir a tua visão. A visão espiritual. O entendimento amplo. Laodiceia. Igreja de Laodiceia. Porque essa não é uma advertência para a cidade, para a sociedade. Essa é uma advertência para a igreja. Igreja de Laodiceia. Você se amoldou ao mundo. Você se aculturou. A lei zero da termodinâmica agiu sobre você e você estabilizou dentro do sistema. Você está morno e eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Irmãos, essas palavras são terríveis. Nós desejamos ouvir da boca do Senhor as palavras de amor que dizem, vem a mim. Eu vou dar descanso para a tua alma. Nós desejamos ouvir as doces palavras do Senhor dizendo, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Imagina ouvir dele, eu estou a ponto de te vomitar. Eu não suporto mais esse padrão de comportamento que você adotou, Laodiceia. Palavras terríveis, duras, mas que chamam a nossa atenção. Nós temos dito que queremos ser uma igreja que ama, que acolhe e que serve. Nós temos dito que queremos ser a extensão do amor de Deus em tudo que fizermos. Isso exige de nós não nos amoldarmos ao mundo. Porque o mundo está crescendo na iniquidade. As redes sociais hoje são ambientes de degladiação, de falta de respeito. As redes sociais hoje são ambientes de agressão gratuita, ambientes de ignorância, de desinformação total, de falta de honestidade com a verdade que é absoluta. Uma mesma notícia é tratada de modos diferentes, dependendo do espectro ideológico que está abordando aquilo. A igreja não se amolda a isso. A igreja é a coluna da verdade. E a igreja é você e eu. Quando falamos a igreja, não falamos às paredes, falamos aos corações. Essa palavra é dura, irmão. Eu sei. E ela é dura para mim. Eu quero todos os dias diante do Senhor me apresentar não como quem confia em si mesmo, nas suas próprias capacidades ou riquezas. Não como quem confia que tem por si mesmo o padrão correto de comportamento, mas como alguém que deseja receber as vestes brancas que o Senhor pode dar. Não como alguém que acha que sabe de tudo e na verdade está cego, mas como alguém que enxerga e entende aquilo que o Espírito Santo de Deus pode mostrar nesse tempo. É por isso que, apesar das palavras duras do Senhor à Laodiceia, que nos confrontam, eu quero encerrar esta reflexão dizendo: a esperança, porque há um convite.
Ele olha e diz: escuta, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e nós jantaremos, cearemos juntos. Esse é um convite de arrependimento. Esse é o convite deixado para a igreja de Laodiceia, dizendo: ó, Laodiceia, eu conheço você. Você pensa que é, você não é. Mas eu estou à porta e estou batendo. E estou aqui para tocar o teu coração e entregar a você aquilo que você realmente precisa. Você entrou, se equalizou com o sistema do mundo, Laodiceia. Mas eu ainda estou aqui com o meu Espírito Santo para moldar você, para que você esquente e aqueça o coração do mundo, para que você viva uma nova realidade. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, irmão. Que nós não sejamos uma igreja marcada pelo equilíbrio com o mundo, mas que nós sejamos aqueles que honram o compromisso dos irmãos que entraram na arena. Que nós sejamos a igreja que honra o compromisso daqueles que deram o sangue para que esta palavra chegasse até nós. Para que nós sejamos aqueles que honram o compromisso daqueles que ampararam as viúvas que perderam os seus filhos entregue aos leões. E essas viúvas não foram desamparadas, que nos nossos dias elas não sejam desamparadas. Hoje pela manhã, eu ouvia um podcast falando sobre aborto. E um pastor dizia assim: é fácil pregarmos contra o aborto, mas precisamos, ao mesmo tempo que pregamos contra o aborto, fortalecer o compromisso da adoção. Porque às vezes pregamos contra o aborto do feto com meses, mas estamos insensíveis ao aborto diário de crianças que sofrem sem um pai e sem uma mãe, e são abortadas todos os dias por não receber o carinho, o afeto, o amor de um lar. E o nosso padrão está amoldado. Nós andamos pela rua, vemos crianças assim, abortadas. E o nosso coração duro, moldado por esse tempo, não chora, não lamenta. Perdão se nesse domingo de noite fria, você esperava uma palavra de esperança. Mas nessa noite, a palavra é arrependimento. Eu não quero, Deus, estar moldado ao padrão desse mundo. Eu quero ser igreja de um jeito diferente. Esse é o nosso desafio para esse lugar, irmão. Construirmos algo novo e diferente. Que revele Deus no cuidado com viúvas, com crianças, com enfermos, com necessitados. Que revele Deus no cuidado com pessoas que chegam sem solução, desamparadas. Que revele Deus no amor, na atitude. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir o meu convite, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar. Que eu e você estejamos nesse movimento de abrir a porta e permitir que o Senhor esteja entre nós, nos dando uma fé sólida, nos dando um padrão de comportamento digno e nos fazendo enxergar aquilo que Ele quer revelar e mostrar nestes dias. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, para a glória do Seu nome.